Bora galera, /traders aqui na área, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de mentoria e hoje nós vamos aprender a identificar, a encontrar no gráfico o famoso candle gatilho, tá galera? E aí a gente vai ver as principais características desse candle e ele vai servir tanto para que nós possamos, isso aqui é muito importante, tá galera? Encontrar regiões a serem trabalhadas. Saiu tudo errado aqui, ó. Encontrar regiões a serem trabalhadas e também para definir stop e alvo. Tá? Então assim, a grande importância do candle gatilho é para nos mostrar tanto regiões que nós vamos trabalhar futuramente, e aí a gente vai encontrar algo bem bacana ali, como também definir a partir do momento em que nós entrarmos num trade questões de alvo e de stop, beleza galera? Então é muito importante a gente ficar atento porque a gente fez até agora, se eu não me engano, foram 9 aulas, certo? E todas essas aulas elas vão culminar em algo muito importante, tá galera? Que é justamente a gente encontrar os momentos certos de fazer um trade. O momento certo de marcar uma região e o momento certo de você pegar e dar o start nessa operação e projetar de forma correta esses alvos, tá bom galera? Então, muito atento nessa aula, mas antes eu quero te pedir para que tu te inscreva no canal, deixa o teu like aí, é rapidão, e também te convidar para participar das nossas salas ao vivo e de forma 100% gratuita, tá galera? Então para você participar, tem os links aqui embaixo, clica aí, faz o caminho que tá pedindo ali e tu vai poder participar ao vivo com a gente de forma gratuita lá no Discord e também no nosso grupo especial lá no Telegram, onde a gente manda diariamente diversas informações de mercado financeiro, beleza galera? Então bora para nossa aula aqui, para que a gente possa compreender um pouco melhor como que nós podemos encontrar esses candles no gráfico e pode ter certeza que eles vão fazer uma enorme diferença para o teu dia a dia. Então vamos lá. Obviamente vocês já viram um breve spoiler aqui, né, do que eu deixei já escrito, que o candle gatilho, tá galera? Você pode colocar outro nome para ele, tá? Eu achei melhor esse nome, que é um gatilho, é algo que a partir dali a gente vai tomar uma decisão, seja de encontrar uma região para trabalhar futuramente, ou seja para definir a partir dali, né, quando a gente starta ali uma operação. Então, ele vai ser um candle, tá? Que ele vai ter engolfado um candle anterior, né? A gente vai ver alguns padrões aqui e eu quero ver esses padrões na prática, tá? Eu posso obviamente buscar aqui, por exemplo, no Google Imagens algumas referências, mas eu quero tentar mostrar isso no gráfico porque as referências, obviamente, elas são muito importantes na hora do estudo, mas no gráfico é que a gente vê realmente as formações e elas tendem a ser cada vez de uma forma, né? Obviamente obedecendo um conceito, mas tendo as suas características sempre sendo um pouquinho alterada, né? E a segunda forma de a gente identificar um candle interessante é um candle com pouco corpo e muito pavio. Claro, a gente vai ver também algumas diferenças ali, mas quero que vocês compreendam a ideia do que seria um candle gatilho, um candle que te chama a atenção numa determinada região, para a partir daí tu tomar a decisão de realmente saber se ele é um candle bacana a ser trabalhado. Então vamos lá. Primeiro tipo de candle que nós vamos procurar, um candle que tenha engolfado um candle anterior, uma vela que tenha engolfado uma vela anterior, ou uma barra, né, que tenha engolfado uma barra anterior. Obviamente isso para nós vamos procurar em regiões de topo e fundo, tá? Então assim, a gente vai procurar esses padrões em regiões de topo ou regiões lá de fundo, tá? A gente nunca vai tentar ver isso no meio do caminho, porque no meio do caminho não é o nosso destino. Nosso destino é trabalhar regiões de topo e regiões de fundo. Então vamos lá. Candles que num topo ou num fundo tenham engolfado candles anteriores, tá? Vamos procurar nos 5 minutos só para a gente poder ter uma perspectiva um pouco melhor, tá? Então vamos lá. Isso tanto para a gente definir regiões para trabalharmos, como para nós também definirmos a partir dali quando a gente quer startar um trade, né? Então, deixa eu achar aqui um modelo para nós, para vocês entenderem, tá? Assim, eu vou ser sincero com vocês, tanto no índice como no dólar aqui, e na maioria das vezes, tá? Eu acabo encontrando mais candles que tenham sido padrões de candle de como se fosse uma indecisão, tá? Por exemplo, num fundo a gente achar tipo um martelo e num topo a gente achar uma estrela, né? Para mim é o que eu mais acabo encontrando no mercado, tá? Mas tem também os de engolfo, tá? Por exemplo, aqui seria um exemplo. Aqui seria um exemplo de que nós encontraríamos um candle que engolfou não apenas um, mas 2 candles aqui, ó.
Observa essa barra 17 aqui, ó. Como ela é uma barra que ela engolfa. O que é que engolfa? Ela consegue como se fosse abraçar o candle anterior, né? Ou seja, o seu fechamento, tá, tem que ser acima da máxima do candle anterior, tratando-se obviamente aqui de um engolfo que se formou em um fundo, tá? Um engolfo de alta aqui. Então, aqui seria um exemplo perfeito, tá? Observa como os candles anteriores, ó, e aí a gente tem que entender o contexto do momento, tá? Então observa aqui, ó, vamos observar todo esse contexto. Olha a partir da barra 10, como tem vários pavis, ou seja, a gente está tendo muita indecisão, certo? Tanto para baixo como para cima. Mas qual que é o único candle aqui que não te dá uma impressão de indecisão? Que é um candle que se decidiu aqui. É justamente o candle 17. Por quê? Porque ele não fica com muito pavio, né? Ele fica com pouco pavio nesse caso aqui, e ele engolfa o candle anterior. Então, esse engolfo aqui, esse fechamento aqui, ele nos indica que tivemos aqui uma força de compra muito grande, né? Então, a partir daqui, ele pode se tornar para nós um candle de referência para startar uma operação. Por quê? Porque ele pode funcionar aqui como nós falamos, né? Um candle de ignição, um candle que está me dando força, por ter justamente engolfado uma região anterior, os candles anteriores, né? Claro que é importante que a gente encontre esses padrões em regiões em que nós vamos realmente trabalhar uma compra ou uma venda. Então vamos supor que aqui tu tenha, né, uma região marcada para fazer um trade de compra, né? Marcou aqui, sei lá, a região do 320, vamos supor, tá? Só que tu tá esperando justamente um candle gatilho. Cara, esse engolfo aqui é um perfeito candle gatilho para tu projetar a partir dele. Então, a gente fez na aula retrasada, se eu não me engano, as projeções de Fibo, né, aula número 8 da mentoria. Tu pode projetar todo esse fundo aqui com base nesse candle. Ele se torna, né, o teu candle gatilho para tu startar essa operação. E aí, claro, obviamente aqui funcionou super bem, mas nem sempre isso vai acontecer, isso é óbvio, tá? Mas se você obedecer bem as regras, a tua chance de tu começar uma operação a partir de um candle gatilho assim, ela se torna bem interessante, claro, se isso estiver dentro de uma região também a ser trabalhada, né? Uma região de suporte ou de resistência que tu marcou previamente. Então, esse é um exemplo de um candle engolfando, né, para uma compra. Aqui também, ó, aqui a gente vai ter os dois exemplos já. Então, vamos supor que tu marcou aqui essa região. Tá? Eu estou sendo sério com vocês aqui, eu não estou procurando regiões marcadas, eu estou só procurando o padrão. Esse padrão tem que estar alinhado com uma região de topo ou de fundo que tu marcou previamente, tá? Mas aqui a gente também tem uma região, uma situação para um engolfo de alta. Ó, a barra 29, como ela engolfa os últimos dois candles. Não necessariamente ela tem que, aqui nesses padrões, ela engolfou os últimos dois candles. Não necessariamente tem que ser os últimos dois. Pelo menos, obviamente, para engolfar tem que engolfar pelo menos o candle anterior, né? No caso aqui ele teria que fechar acima, como ele fechou do candle 28. Então, é um padrão bem legal. Melhor ainda, tá? Quando acontece o quê? Eu até vou procurar se eu encontro aqui na sequência. Se o pavio, ou seja, a mínima desse candle 29, tivesse também sido abaixo da mínima do candle 28. Que aí ele abraça totalmente, né? Porque ele faz a mínima abaixo, mas o fechamento se torna acima da máxima. Aí seria mais interessante ainda se a gente encontrasse esse padrão aqui. Ele é um pouco mais raro de acontecer, mas por vezes acontece. Então aqui seria uma situação para o engolfo, né? Numa compra novamente. E aqui, ó, aqui acho que a gente encontrou bem esse padrão que eu tô falando, ó. Aqui tá um pouquinho ruim de dar o zoom aqui. Aqui, ó. Esse aqui seria assim o engolfo mais perfeito ainda. Mais perfeito é complicado, né? Mas seria o engolfo mais dentro da característica completa dele. Ou seja, olha só, a máxima desse candle está acima da máxima do candle anterior e ele não só rompe a mínima do candle 86, mas ele também tem um fechamento, e aí que é a característica principal, o fechamento abaixo da mínima do candle 86 aqui, ó. Observa que o candle 86, que é esse branco aqui, esse candle de alta, ele ficou totalmente envolvido, ou seja, totalmente engolfado pelo candle 87. Esse é o padrão principal, tá? Os padrões que eu mostrei anteriormente também servem como engolfo, mas eles não tiveram, né, não foram totalmente abraçados, porque justamente faltou, naquele caso ali, como tratava-se de um fundo, faltou a mínima ser menor que a mínima do candle anterior. Esse aqui seria o exemplo perfeito, tá? Ou seja, ele fica totalmente cobrindo o candle anterior, abraçando, engolfando, tá? E aí, a partir daqui, né, seria um gatilho bem interessante para você ter uma venda. Claro, isso aqui tem que acontecer numa região de topo ou de fundo, tá? Eu não estou procurando agora aqui essas regiões, tá? Eu estou procurando só os padrões para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho um de compra que se encaixe
nesse questão do engolfo. Aqui quase engolfou, mas faltou o fechamento da barra 8 ser acima da barra 7. Tivemos aqui alguns padrões, como eu mostrei, mas eu quero tentar achar um que seja bem um engolfo completo, tá? Aqui tá quase também. Aqui, ó. Aqui nós tivemos, ó. Eu tenho que ser honesto com vocês, né? Se eu tivesse numa região de compra e encontrasse esse padrão aqui, para mim seria um candle muitíssimo interessante, ó, porque tá vendo que ele abraçou completamente o candle 18, ó. Ou melhor, o candle 20, ó. Olha aqui a barra 20, tá? E olhem a barra 21. Tá vendo que ele abraçou completamente a barra 20 aqui? Completamente abraçado, ó. Ou seja, a mínima dele foi menor que a mínima anterior e o fechamento foi acima da máxima da barra 20. Aqui seria um gatilho muito interessante para compra. Acabou que o mercado veio, né, buscar um pouco mais de liquidez. Vamos até ver se dentro das nossas... dentro da projeção que eu ensinei para vocês, tu não pegaria stop, tá? Por quê? Porque tu projeta esse candle 21 e onde é que vem o teu stop? Vem 50% abaixo dele. Ó. Então o stop ficaria aqui, ó, no menos 150. Então, quando eu dou aquelas dicas, tá, de projetar um candle gatilho, né, que a gente fez na aula 8, se eu não me engano, então volta na playlist ali, tu vai entender bem isso, é justamente para a gente fugir dessa pesca de liquidez que às vezes ele vem fazer. Nem sempre ele faz, mas quando ele vem, a gente está protegido no menos 150 aqui. Então, meu stop, né, o que seria? Vamos supor que eu comprasse aqui, né? Quando fechou o candle, eu comprei. Em vez de deixar meu stop logo na mínima dele, eu dou uma margem de mais 50%, correto? Ou seja, meu stop viria aqui embaixo, ó. Ficaria aqui no menos 150 e aí projeto meus alvos lá no 161 ou no 300%, lá 200, enfim. Daí você tem que, obviamente, conferir o que fica melhor para fazer. Bom, essa é a primeira etapa para a gente encontrar. Aqui eu mostrei para vocês o engolfo num candle que estamos startando, ou seja, estamos começando uma operação. Agora, a gente também pode considerar o engolfo para encontrar regiões futuras, tá? Ou seja, regiões que nós vamos trabalhar futuramente. Ou seja, vamos supor, tá? Eu não olhei antes, obviamente, vocês veem que eu estou puxando o gráfico de forma aleatória para trás, mas aqui nós tivemos um engolfo. Tá? Não foi bem um engolfo, tá? Faltou ele fechar a mínima abaixo, tá? Então não desconsidere. Tá, aqui, vamos lá. Aqui a gente teve um engolfo, não foi aquele engolfo completo, tá? Mas teve o fechamento, né, acima da máxima aqui. O melhor, como eu falei, se tivesse a mínima ainda aqui. Então, vamos supor que aqui você marcou, obviamente, que teve uma região de fundo. Você quer encontrar, né, uma região boa para começar a trabalhar uma operação futura. Eu marcaria aqui na máxima desse candle. Ou ainda nesse aqui. Ó. Mas esse ponto e esse ponto são pontos interessantes para futuramente eu trabalhar uma operação. Né? E olha só como o mercado veio aqui e fez o recuo, né? Não fez, obviamente, um recuo tão grande, mas pelo menos tu foge de tomar um stop aqui, né? Porque dá tempo de tu proteger um trade aqui, né? Vamos ver. Andou 200 pontos. Pô, 200 pontos tu já tem que fazer alguma coisinha para te proteger, né? Não vai o mercado dar 200 pontos pro teu lado e tu vai deixar isso aí voltar tudo na tua cara e te dar stop, né? Pelo menos protege, faz uma parcial, faz alguma coisa, né? Como diz um amigo, faz alguma coisa ali, não deixa o negócio voltar. Então, o primeiro tipo de padrão para um candle gatilho, tanto para tu marcar uma região futura como para tu começar uma operação nova, é esse engolfo. E é um padrão bem interessante. Mas agora, tá? O padrão que que eu particularmente mais tenho facilidade de encontrar é o segundo, que é este padrão aqui, ó. Candle com pouco corpo e muito pavio. Tá? Quando tu encontrar isso numa região de fundo, nós vamos dar o nome de martelo. Tá? Quando nós encontrarmos numa região de topo, nós vamos dar o nome de estrela. Lembra, estrela no topo, martelo no fundo, correto? Claro que aí tu vai ter algumas variações, por exemplo, uns vão chamar de doji, outros vão chamar de doji star, outros vão... Cara, tem 1 milhão de nomes, tá? Assim, até o martelo, por exemplo, isso aqui não é bem a característica de um martelo, tá? Porque ele tem um pavio para cima, então... Tem os nomes mais técnicos para isso. Mas a gente vai colocar martelo aqui no fundo, quando tiver muito pavio, e vai colocar estrela lá no topo. Basicamente é isso. Obviamente, eu sei que se você for ver nos livros de análise, você tem nomes diferentes. Tá? Tem algumas variações disso. Né? Mas a questão é que eu quero tentar ser o mais prático possível. Não adianta a gente decorar um monte de nome, tá? E não ser efetivo, entendeu? A gente precisa ser efetivo
nessas nomenclaturas e a importância de a gente olhar isso e ver que realmente ali são regiões interessantes. Então vamos lá. O que eu acho mais interessante nesses tipos de candle que a gente vai ter um pavio maior que o corpo? É que quando for em uma região de fundo, certo? O pavio desse candle, ele consiga superar a mínima dos candles anteriores. E, obviamente, o seu fechamento torne-se acima das mínimas do candle anterior. Então, este exemplo aqui do candle 73 é o melhor exemplo que eu posso encontrar aqui nessa região no momento para ser esse candle aqui, tanto um candle para startar uma compra, como um candle para futuramente me dar uma região compradora também. Ele vai servir para os dois momentos. Aí você pode olhar, pô, mas esse candle 70 aqui, ó, este candle número 70, ele também fez a mínima dele bem grande. Mas por que aqui nesse conceito ele não torna-se válido porque eu gosto de fazer, tá? Porque o fechamento dele, ó, não foi acima da mínima do candle anterior. Tá entendendo? A mínima dele veio aqui embaixo, perfeito. Foi um baita de um pavio em relação a ele mesmo? Foi. O corpo foi pequeno, o pavio foi grande. Mas por que eu não startaria aqui uma compra a partir dele? Porque o fechamento dele não foi acima da mínima do candle anterior. Diferentemente do candle 73, que este sim teve a sua mínima também, como o candle 70, abaixo da mínima do candle anterior, no caso o 72, ou dos candles anteriores. Mas o principal, ele fechou acima da mínima do candle anterior. Então, esse aqui para mim é o candle perfeito. Ele é praticamente quase que o contrário do engolfo, né? Que tem que ter o fechamento acima da máxima ou da mínima do candle anterior. Nesse caso, o fechamento tem que se dar antes e ele tem que ter um pavio tentando romper, no caso de uma região de fundo, as mínimas anteriores. Então, tanto aqui, na ruptura da máxima dele, eu engatilho uma compra, como futuramente, eu gosto muito desse tipo de trade, eu marco a máxima dele e vou trabalhar a região futura dele. E vocês podem ver que, obviamente, ele escapou um pouco, mas ele ainda se protegeu. Ele tornou-se também uma proteção. Ó, se eu projetasse ele aqui para cima, ó, tanto para startar essa compra aqui, como para futuramente depois eu trabalhar essa região toda. Então, esse candle para mim é o melhor, tá? Eu comecei com o que eu menos gosto, entre aspas, que é o engolfo, mas para eu poder também deixar mais tempo para mostrar esse tipo de candle aqui, que para mim é o candle mais interessante. Ele faz como se fosse o que nós chamamos de fake, né? Que ele tenta ir para baixo e volta, como também a armadilha, né? Que finge que vai para um lado e vai para o outro. Então, isso é bem interessante, tá? Aqui, por exemplo, a gente teve um exemplo dele, mas não foi acionado. Ó. Observa. Ele tem um pavio super grande, maior, né, que a máxima anterior, tem o fechamento abaixo da máxima anterior, só que ele não foi acionado. Por quê? Esse candle aqui, em específico, para ele ser acionado, ele tem que romper, nesse caso aqui, né, por estar se formando numa região de topo, né, ele tem que romper a mínima. Ele não rompeu a mínima, tá vendo? Tá? Aqui seria o famoso sell stop, né, a venda stop. Ele tem que perder a mínima. Ele não perdeu. Muito pelo contrário, ele foi e acabou rompendo até a máxima dele sem perder a mínima. Então, nesse tipo de candle aqui, eu faço questão que ele rompa a mínima dele. Como aconteceu no candle 54. Tá? Ele não foi exatamente um candle de corpo pequeno, mas ele quase se tornou um engolfo, né? Porque ele rompe a máxima do candle anterior, ó, a máxima dele maior, e ele tem o seu fechamento abaixo, né, da máxima do candle anterior. Se ele tivesse o fechamento aqui abaixo da mínima, cara, seria perfeito, porque seria um super engolfo, deixando uma excelente armadilha. Nesse caso aqui, se você ainda quer trabalhar essa venda, aonde? Na ruptura da mínima. Quando rompeu aqui a mínima, seria acionada a nossa venda, projetando esse candle para baixo. Então, esses são os tipos de candles gatilhos que eu considero interessante, mas o melhor é se ele obedecer o padrão que eu falei para vocês, né, de ter lá tentado romper, no caso, a mínima ou a máxima. Cara, olha isso aqui. Isso aqui para mim é muito convidativo, galera. Mas muito convidativo para fazer uma venda. Tá? Olha o tamanho desse pavio. E detalhe, o fechamento abaixo da máxima anterior. Quando ele perde essa mínima aqui, ele tem que perder a mínima dele. Ó. Quando perdeu a mínima aqui na partir da abertura da barra 19, é uma baita de uma venda. Tanto para agora, e vamos marcar a mínima dele para ver futuramente. Eu não vi, tá? Eu vou ver com vocês aqui agora.
Vamos ver se respeitou? Pode muito bem não ter respeitado e não tem problema nenhum. Mas eu vou ser sincero, eu não deixaria de marcar isso aqui para uma venda futuramente. Nem sei se ele vê. Ó, deu errado, ó. Tá vendo? Deu errado. Mas eu não vou ser hipócrita aqui com vocês. Eu entraria, né? Claro que eu poderia aqui utilizar algum padrão, né, para confirmar a minha venda, mas com certeza é uma região que eu deixaria marcado. Uma região que é muito convidativa aqui, ó. Muito mesmo pelo padrão que ele deixou. Então, pegaria essa venda aqui, só que aqui depois não ia funcionar. Tá? E esse é o mercado. Certo? Esse é o mercado. Vamos ver. Ele até recuou aqui, né? Vamos ver quantos pontos ele recuou. Que está bem grande a amplitude. Vamos ver se daria para tentar se salvar nesse trade aqui. Recuou 120 pontos. Sei lá, daria para tentar fazer alguma parcial, alguma coisa? Poderia dizer que sim, mas vou ser sincero, eu marcaria para uma venda futura essa região sem sombra de dúvidas, tá? Sem sombra de dúvidas. E é legal mostrar para vocês que vocês justamente vejam que óbvio que dá errado, né, pelo amor de Deus, né? Tem gente que acha que os trades que a gente faz nunca dá errado. Galera, tem como, né? Quem opera ao vivo sabe que a gente tem dias ruins, tem dias bons. Só que dentro desse contexto, nós procuramos sempre o quê? Sair com o nosso gerenciamento para frente. Então, é muito importante eu mostrar para vocês, porque muitas vezes o pessoal que está ensinando não prepara o pessoal para esses momentos de prejuízo, que óbvio que eles vêm. Não tem como, galera. Entendeu? Então, a gente, obviamente, melhora sempre as nossas estratégias, busca ali os filtros necessários, mas o que sempre vai nos defender é o gerenciamento. Sempre o gerenciamento vai ser a nossa principal defesa de tudo isso, tá bom, galera? Ó, vamos lá. Vou pegar mais um exemplo aqui. Nesta região aqui, tá? Quais são os candles que nos chamam a atenção? O candle 10, o principal candle que me chama a atenção aqui. Por quê? Porque ele está cumprindo um requisito bem legal. Tanto o 9 como o 10, tá? Só que qual foi acionado? O 10. Por que o 9, o candle, a barra número 9 não foi acionada? Porque ele não teve a sua máxima rompida. Mas observa esse cenário aqui, ó. O candle número 8 rompeu a mínima do candle 7, fechou acima da mínima, só que não teve a máxima rompida. O candle 9 rompeu a mínima do candle 8, teve o fechamento acima da mínima do candle 8, mas não teve a máxima rompida. O candle número 10 rompeu a mínima do candle 9, por um pouquinho aqui, mas rompeu, e teve o fechamento acima da mínima do candle 9. E teve a ruptura da sua máxima. Então, se eu estivesse esperando um gatilho aqui nessa região, eu compraria a partir da ruptura do candle 10. Tá? Então, eu compraria aqui, meu trade ia evoluir super bem, e automaticamente, para o futuro, ele tornaria-se uma região para eu comprar também. Ó. Então, eu marcaria aqui na máxima do candle 10, e futuramente, vamos ver o que aconteceu, e futuramente aqui deu bom. E aí é importante você saber também quando a coisa dá boa. E aqui deu muito bom. Então, eu compraria aqui, faria o trade de compra aqui e ainda futuramente ele me daria essa região. Esse é o poder de um candle gatilho para você trabalhar. Tanto para startar um trade, como para futuramente você achar. E aqui, claro, a gente refinou. Aqui a gente faz como se fosse um bloco de ordem, tá? E aí a gente tem uma aula específica também ensinando sobre bloco de ordem aí na playlist. Você pode procurar, ver como que eu refino e tudo mais. Mas esse é o poder, né, que você pode usar para potencializar as suas operações utilizando esses tipos de candle gatilho. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Não te esquece, deixa o teu like, é muito importante para nós. Te inscreve no canal, compartilha com os teus amigos e participe também das nossas salas ao vivo, tanto no Discord como no Telegram. A gente está ao vivo lá todos os dias de forma gratuita para você. Beleza, galera? Espero que vocês realmente tenham curtido essa aula. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, pode nos procurar, que nós estamos aí sempre à disposição para auxiliar vocês no que for necessário. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!